Olá, produtor! Olá, produtora! Bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo 2 de manejo alimentar. Nós hoje, no nosso curso de produção de cordeiros, iremos, na nossa aula 1, na parte 3, falar um pouco sobre os principais concentrados utilizados para a alimentação dos nossos pequenos ruminantes. É importante que nós aqui façamos uma distinção entre o que é o volumoso e o que é o alimento concentrado. E aí, para ficar claro para cada um de vocês, o alimento concentrado vai ser aquele alimento que apresenta teores de fibra bruta menores que 18% da matéria seca e teores de NDT superiores a 60%. Tá? Então, lembrando de alguns termos que nós utilizamos para os alimentos concentrados, e aí nós precisamos normalizar, equalizar essa nomenclatura para ficar mais fácil de avançar dentro de alguns termos e até mesmo para você, produtor, para você, produtora, se comunicar melhor em casas agropecuárias e até mesmo não ser enganado, muitas vezes, com termos que são utilizados erroneamente na comercialização desses alimentos. Então vejam só, já definido o que é o concentrado, frequentemente o produtor, a produtora chama o concentrado de ração, tá certo? Então o termo ração ele está corretamente usado quando leva em consideração todo o alimento ofertado para o animal, todo alimento sólido ofertado para o animal em 24 horas. Isso vai ser a ração, tá certo? Mas os alimentos concentrados, eles são compostos frequentemente por grãos, farelos e tortas. Existe uma diferença, tá? O que é o grão? Frequentemente é a semente do vegetal. Nos grãos, você produtor, você produtora, vão encontrar maiores teores de amido, que é um dos principais componentes dos grãos de cereais, como o arroz, como a aveia, como o milho, como o trigo, como a cevada, tá certo? E, além disso, você pode encontrar também uma maior quantidade de óleos ou a maior quantidade de gordura, né? Como é o caso dos alimentos das oleaginosas. Quando esse grão ele é processado por uma indústria, para a retirada frequentemente do óleo, como é o caso, por exemplo, do grão de soja, que é retirado o óleo para se fazer o óleo para cozinha, o que sobra desse material poderá ser um farelo ou uma torta. E o que é que faz a diferença? Bem, os farelos frequentemente são alimentos mais ricos em proteína e mais pobres em gordura ou em extrato etéreo. Enquanto que as tortas são alimentos que vão apresentar teores de proteína um pouco mais modestos, mais baixos e teores de extrato etéreo ou de gordura um pouco mais elevados. Então as tortas elas são mais gordas, tá certo? Mais ricas em gorduras, enquanto os farelos são mais magros, mais pobres em gordura, entretanto, um pouco mais ricos em proteína. Tá? Então essa definição clara para vocês é o grão que você oferta para a sua cabra, o grão que você oferta para a sua ovelha, ou a ração que você oferta para a sua ovelha, ela é composta frequentemente de grãos, farelos e ou tortas, e uma mistura de ingredientes desses todos. Então vamos avançar. Eu dividi os concentrados com vocês em concentrados energéticos e em concentrados proteicos. Quem são os energéticos, né? Os concentrados energéticos são aqueles que apresentam teores de proteína bruta menores que 20% na sua matéria seca. Principais representantes de concentrados energéticos são frequentemente os grãos de cereais. Como eu falei para vocês, o milho, o sorgo, a aveia, a cevada, o arroz, o trigo, tá? Mas para fins de sintetização, né, alguns alimentos eles são mais utilizados ou constantemente utilizados, inclusive alguns alimentos que não são grãos, tá certo? Como nós vamos ver. Então o principal utilizado aqui é o milho, né? Vocês estão vendo aí o milho, ele é o principal componente e o principal componente da ração, alimento energético utilizado na ração, ele é utilizado como veículo de energia para os alimentos, e quando nós colocamos milho na ração da cabra, quando nós colocamos milho na ração da ovelha, o que nós estamos colocando é açúcar, é amido, é glicose. Então esse milho, ele apresenta na sua matéria seca algo como 80 a 85%, pode apresentar algo como até 80% de amido, né? Esse valor varia de 60% a 80%, dependendo das variedades que nós utilizamos. E o milho, frequentemente, quando nós colocamos ele na dieta dos animais, compondo o concentrado, o que nós estamos querendo fazer é elevar o teor energético da dieta. Então, quanto mais milho presente na dieta da sua cabra, da sua ovelha, maior a quantidade de energia. O que nós precisamos ficar atentos na dieta dos animais não pode ser priorizado um nutriente apenas ou um componente apenas. Nós precisamos balancear,
porque os animais não possuem exigência apenas de energia, eles também têm exigência de proteína, de minerais, de outros componentes. Então, esse é o padrão, esse é o milho padrão, tá? Essa porção mais externa e amarela do milho é o endosperma e é onde está o amido, que é o principal componente que nós utilizamos o milho como veículo, energia, amido que nós utilizamos, tá? Então, o amido do milho, ele pode ser melhor disponibilizado para os animais. Processamentos como a moagem do milho facilita a disponibilização do amido. Então, quanto mais moído o milho, melhor vai ser o aproveitamento desse amido pelos animais, menores serão as perdas desse amido nas fezes. Então, o processamento de moagem é essencial na oferta para esses animais. Se ainda for possível outro processamento, talvez a floculação, talvez a ensilagem do grão úmido ou um grão reidratado, eles são processamentos que aumentam a disponibilidade da energia por aumentarem a disponibilidade do amido do milho. Então fica uma dica aqui para você, produtor, para você, produtora, que ofertar milho integral, milho inteiro para os animais é a maior roubada. O ideal é você fazer algum tipo de processamento, seja ele um processamento mais simples, como a moagem fina, seja ele um processamento mais complexo, como a extrusão, como até mesmo a reidratação e a ensilagem desse material. Outros produtos são associados ao milho, como é o caso do rolão de milho ou do milho desintegrado com palha e sabugo, que tem composição química diferente e em casas agropecuárias podem ser vendidos como a mesma coisa. Então fique atento sempre que o rolão de milho ele leva em consideração a planta inteira do milho seca e triturada, enquanto que o milho desintegrado com palha e sabugo está relacionado à própria espiga do milho integral com palha e sabugo. A composição química é diferente porque os teores de fibra, por exemplo, do rolão de milho são maiores do que os teores do milho desintegrado com palha e sabugo, enquanto os teores de carboidrato do rolão de milho são menores do que do milho desintegrado com palha e sabugo. Então é ideal que o produtor fique atento para não comprar gato por lebre. Quando está disponibilizado, por exemplo, farelo de glúten de milho, não é a mesma coisa de milho triturado ou xerém de milho ou quireira de milho. São alimentos completamente diferentes que apresentam teores de fibra diferentes, teores de energia diferentes e às vezes o produtor está comprando isso como se fosse exatamente a mesma coisa. Então por isso que é importante que o produtor entenda, por exemplo, que um milho ele vai apresentar teores de proteína por volta de 9% da matéria seca. É interessante que você, produtor, entenda que o milho vai ter por volta entre 60% e até 80% de amido e que quando você compara isso, por exemplo, com glúten de milho, ou com farelo de glúten de milho, ou com farelo de germe de milho, você vê, por exemplo, que os teores de carboidrato são muito menores, né? Que os teores de proteína desse material são diferentes, e para evitar que seja enganado, tá certo? Então, como eu falei aqui dos processos, a ensilagem é um processo interessante, ou a ensilagem do grão úmido ou a ensilagem do grão desidratado, tá certo? Então deve ficar atento para aumentar a disponibilidade, aumentar a energia e a eficiência de uso. E isso faz com que, por exemplo, você tenha maior produção de leite, ou maior ganho em peso, ou maior produção de cordeiro por unidade de massa que você está fazendo esse processamento. Um outro exemplo de material bastante utilizado é a planta de sorgo, tá certo? Então o sorgo é como oferta de amido e não como oferta de forragem, tá certo? Então o sorgo como o grão do sorgo como concentrado energético. Então aqui nós não estamos falando da planta e sim do grão de sorgo como concentrado energético, que tem proporcionalmente por volta de 80% a 90% do valor nutritivo do milho, tá certo? Então tá aqui o grão de sorgo. Uma das características principais do grão de sorgo é os teores de proteína um pouco mais altos do que o milho, por volta de 12%. Atenção aí aos teores de amido, que é justamente o que a gente está querendo veicular. É o seguinte, você olha para esse valor que está aí mostrado, ó, 1 kg de sorgo, ele vai ofertar para os animais 1 kg de matéria seca de sorgo, de grão de sorgo, vai ofertar para os animais por volta de 700 gramas de amido, tá certo? Ou 0,7 quilos de amido. E isso é muito comparado, por exemplo, com aquela oferta de proteína, já que ele é um concentrado energético. Então, se não tem milho, vamos trabalhar com sorgo. Aí, grão de sorgo, não planta inteira de sorgo. Quando você oferta a planta inteira de sorgo, os teores de amido caem, os teores de fibra aumentam, já que você está falando de parte vegetativa e não da semente, do grão.
O principal componente do sorgo é também o amido, tá certo? Ou no NDT, os nutrientes digestivos totais. Um outro material que eu gostaria de abordar com vocês é a raiz da mandioca, né? Que pode ser utilizada principalmente desidratada. Atenção aí especificamente para a riqueza em carboidratos desse material. Então é um material que apresenta por volta de 60 a 80% de amido, apesar dos teores baixos de proteína bruta. Mas esse material, uma vez desidratado, pode ser utilizado tanto a raiz integral desidratada como a casca ou os subprodutos derivados podem ser utilizados como fonte de energia na ração dos animais, principalmente com a variação no preço de outros ingredientes, como é o caso, por exemplo, do milho, do sorgo, que obedecem a padrões de preço internacionais. No caso da mandioca, um preço um pouco mais estável. Então é a raiz que nós utilizamos, ela é rica em amido. O problema principal da mandioca é justamente a riqueza em água que vem associada a essa riqueza em amido, e frequentemente esse amido ele tem maior digestibilidade ou disponibilidade que o amido da mandioca. Existem diferentes produtos que são derivados da mandioca. Você pode trabalhar com as raízes da mandioca, com a casca da mandioca como subproduto. Você pode trabalhar com as folhas ou a maniva da mandioca, que é um material forrageiro rico em proteína, tá certo? Completamente diferente, por exemplo, da raiz. Um problema principal da mandioca é justamente a presença em algumas variedades do cianeto. Então, por isso, o ideal é desidratar esse material ao invés de ofertar esse material úmido para os animais, tá certo? Então, um outro material que é bastante utilizado, principalmente aqui na região Nordeste, é o farelo de trigo, tá certo? Então, o farelo de trigo, antes do trigo em grão, mas o farelo de trigo, bastante utilizado na dieta dos animais. Então, esse farelo de trigo, ele é o subproduto da agroindústria do uso do amido, tá certo? E sim, por outro lado, retirada do amido do trigo, e o que sobra é justamente pericarpo, aleurona, que é justamente a casquinha que recobre o grão de trigo. E essa casquinha que recobre o grão de trigo, ela vai apresentar teores de proteína bruta por volta de 16%. É um alimento energético. Lembra, alimento proteico é aquele que tem mais de 20% de proteína bruta. Entretanto, ele é um alimento energético com teor de proteína bruta elevado, que pode inclusive ser competitivo para atender exigências nutricionais de algumas categorias em energia e em proteína. Uma lembrança importante para fazer do farelo de trigo é o seguinte: o farelo de trigo ele é rico em fibra. Os teores de FDN dele é por volta de 40%, enquanto, por exemplo, do milho e do sorgo ficam por volta de 12%, 14%. Então, o farelo de trigo é mais rico em fibra, tá certo? E é justamente parte dessa fibra que oferta energia, além, é óbvio, dos carboidratos solúveis que restaram do processo, do amido que restou do processo de extração. É importante que a gente saiba que o grão de trigo, né, como vocês estão vendo aí, o farelo de trigo é completamente diferente do grão, do trigo em grão. E que o farelo de trigo é o que normalmente chega para a gente aqui. Um dos principais problemas em relação ao farelo de trigo é a baixa densidade desse material, tá certo? Então é um material que geralmente o volume desse material é muito grande, mas é um material que pode compor a dieta dos animais se tiver em um preço competitivo em relação aos demais, um preço competitivo em relação aos demais componentes da dieta. Um outro produto é a casquinha de soja, que assim como o farelo de trigo, é rica em fibra e apresenta suas vantagens dependendo do preço em relação ao milho e ao sorgo. E eu coloquei isso aqui para abrir a mente dos produtores em relação a utilizar outros subprodutos potencialmente digestíveis em animais ruminantes. Então nós temos que aproveitar a capacidade que a cabra e que a ovelha tem de fermentar esse material, fermentar a fibra e retirar a energia da fibra, como é o caso da casca de soja, tá certo? E aí esse material ele pode substituir parte do milho, parte da soja na dieta de animais de parte do milho na dieta de animais de alta produção, e pode substituir inclusive totalmente o milho em dieta de animais de baixa ou menor produção. Em relação aos alimentos proteicos, gostaria de falar de 3 alimentos proteicos: o farelo de soja, que é um dos representantes na dieta dos animais. Então, o farelo de soja ele é um material que apresenta por volta de 46% de proteína bruta, tá certo? É um material
que é utilizado como concentrado proteico por excelência para os animais. Entretanto, o preço do farelo de soja não torna esse material tão competitivo. Pessoal, o que eu tenho para falar em relação ao farelo de soja é o seguinte: naquelas categorias animais que têm exigência proteica muito elevada, como cordeiros em confinamento, em crescimento em confinamento, e até mesmo cabras em lactação, ovelhas em lactação, que têm exigência proteica e aminoácida muito elevada, o farelo de soja é essencial para o atendimento das exigências, dado a quantidade de proteína do farelo de soja e a ineficiência, não é, e o impedimento de se utilizar fontes de origem animal, ou a limitação de fontes de nitrogênio não proteico na dieta dos ruminantes, né? Então, é ponto importante se utilizar o farelo de soja basicamente pelos seus teores de proteína bruta, que podem chegar a 50% da matéria seca. Então, quando nós utilizamos o farelo de soja na dieta dos ruminantes, das cabras, das ovelhas, o que nós estamos veiculando aí para esses animais é basicamente proteína via farelo. 50% de 1 kg de matéria seca de farelo de soja é proteína pura. Então, para cada 1 kg de matéria seca de farelo de soja que eu estou ofertando para os animais, eu estou ofertando 500 gramas de aminoácido para esses animais, de proteína, que ele atende a exigência de proteína, principalmente daquelas categorias animais que têm a exigência de proteína muito elevada. Então, o outro alimento utilizado, né, a composição química do farelo de soja está aqui, 45% até 50% de proteína bruta, teores de fibra baixos, tá? Um outro alimento bastante utilizado é o algodão, tá certo? Alimento proteico. O grão desse material tem um teor de proteína bruta aí por volta de 23%, né? O caroço de algodão, enquanto que o farelo de algodão pode ter teores de proteína bruta bem elevados, por volta de 35%, tá certo? Isso depende do processamento. O caroço de algodão é um excelente alimento, que alia alta energia, alta proteína, essa energia proveniente do óleo. Então, se vocês olharem aí, teoria de proteína bruta por volta de 23%, concentrado proteico, o caroço de algodão, com teor de NDT por volta de 80%, teor de extrato etéreo por volta de 18%. Então, existem limites para se utilizar o caroço de algodão. Geralmente, esses limites para animais, por exemplo, em lactação, 1% da matéria seca da dieta total desses animais é limitante para o uso de caroço de algodão, mas o que a gente pode limitar é justamente pela quantidade de gordura não superar aquele limite de 5% da matéria seca da dieta. O seu formulador, o seu nutricionista, ele tem que estar atento a isso aí. O caroço de algodão ele tem que ser utilizado estrategicamente para atender às exigências de proteína, às demandas por proteína, mas também por energia dos animais. Então, em animais em lactação, com problema de fibra, com cabras de alta produção, né, com problema de fibra na dieta, o caroço de algodão é uma excelente alternativa, principalmente pela quantidade de fibra, né, que esse material possui, pela quantidade de energia que esse animal possui via gordura e pela quantidade de proteína que esse material possui. Então, é um material bastante competitivo, permite uma certa flexibilidade do formulador e permite uma flexibilidade também do produtor na alteração das suas dietas e no atendimento da exigência dos animais. O farelo de algodão, da mesma forma, ele é um material que, dependendo do processamento, pode variar de 26% até 45% de proteína bruta. Então, o farelo de algodão sem casca, sem linter e extraído de óleo via solvente tem um teor de proteína bruta mais elevado, enquanto que aquele farelo de algodão proveniente com casca, com linter ou mais casca e extração mecânica tem teores de proteína bruta mais baixa. Isso especificamente fica a dica, então, produtor, então, produtora, para que você, sempre que vai utilizar um alimento, olha lá os níveis mínimos e níveis máximos. Quando vai adquirir esse material a granel, procura a consultoria, procura a composição desse material para fazer uma formulação e um ajuste desse material para que você não tenha eventuais problemas no seu rebanho. Então, esse é o exemplo do farelo de algodão. Frequentemente esse material é utilizado aqui, chamado aqui no Nordeste como resíduo, aqui mais regionalmente, na região do Rio Grande do Norte, que nada mais é do que o produto proveniente da extração do óleo, a torta do algodão. Então, esse material vai ter um material rico em óleo, rico em proteína, por volta de 26% a 27% de proteína bruta na matéria seca da dieta desses animais. Tá? Outros componentes, como farelo de girassol, o próprio farelo de mamona, eles são importantes dado ao preço da soja, e eles podem ser utilizados na dieta dos animais respeitando os limites, e é importante que a gente saiba. Então, é importante a consultoria de um nutricionista, de um zootecnista, de um técnico agrícola, de um agrônomo ou de um veterinário, para fazer a correta escolha desses materiais, a correta escolha desses subprodutos,
Por último, a ureia, eu gostaria de deixar aqui claro que a ureia é perfeitamente utilizável nas categorias animais, é óbvio, retirando o uso em animais jovens, né? Em animais a partir da categoria de animais jovens, reprodutores, matrizes, cabras leiteiras, ovelhas gestantes podem utilizar a ureia, desde que respeitados aí aqueles limites de 1% da matéria seca da dieta total, 3% da matéria seca da dieta, 3% da matéria seca do concentrado. Isso pode ser utilizado, perfeitamente utilizável pelos animais. E aí essa ureia, ela a preços competitivos, ela oferta proteína bastante competitiva e ela pode muito bem ser utilizada na dieta dos pequenos ruminantes, desde que haja um acompanhamento, né? Não ofertar para aqueles animais famintos, haver um processo de adaptação desses animais ao uso dessa ureia, caso haja descontinuidade, reiniciar o processo de adaptação novamente. Mas é um material, é um recurso que pode ser utilizado em tempos estratégicos como agora. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né? E aí, até a próxima então. Muito obrigado pela atenção.